Bom dia, meus amados irmãos. Paz seja sobre a sua vida, que ela cresça cada vez mais sobre o seu coração, amém? Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, será que tem alguém hoje pela manhã que tenha sido convidado, está aqui pela primeira vez? Levanta a sua mãozinha para a gente te ver, dá um bom dia personalizado para você. Tem não? Todos já são da casa? Então, diga para o seu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Obrigado, ministério. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa vocês se assentarem, para a gente poder caminhar de maneira homogênea. Você está aqui comigo nessa manhã? Bom te ver, querida. Tudo certo aí já? 100%? Maravilha. O que cabe numa nova estação? O que eu e você precisamos levar para dentro do tempo que está sendo pré-anunciado por Deus para nós? Quando você sai de férias, por exemplo, e vai para uma região fria, você pensa em agasalhos que podem te aquecer. Se vai para uma região litorânea, praia, vai curtir aquele sol, você pensa em agasalhos mais leves, porque o local e o tempo orientam a construção da sua bagagem. Deus está pré-anunciando um tempo para você, está dizendo que você está a passos de entrar numa nova estação. E eu pergunto, para qual tempo Deus está te conduzindo? Porque considerar esse tempo é importante para que também seja considerado quais são os itens necessários nessa bagagem que eu e você precisamos carregar. Até mesmo nos livrarmos daquilo que é desnecessário ou pode se tornar um peso. Para qual estação Deus está conduzindo a sua vida, a sua casa, sua família, a sua igreja, até mesmo essa geração? Para qual estação Deus está movimentando você? Em cima disso eu quero não apenas lançar o tema da mensagem, mas é uma palavra rema que veio ao meu coração para você e para mim. Prepare a bagagem certa. Aleluia. Existem itens que são fundamentais estarem ali para o tempo que você está para entrar, o tempo que você está para viver. Existem peças que são fundamentais, que vão te ajudar a se desempenhar de maneira plena nesse tempo que Deus está falando. Então, prepare a bagagem certa. Vamos para uma exposição bíblica para a gente perceber aqui, quando algumas estações foram anunciadas, o que tem dentro dela, o que cada um pôde viver, para perceber o que tem a ver conosco nesse tempo. Gênesis 12, a partir do verso 1 em diante. Se você for rápido de Bíblia, vamos lá, se não me acompanha aqui no telão, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É interessante perceber que toda nova estação, quando ela se abre, novos espaços também são liberados. Toda nova estação libera novos territórios. Farei de você um grande povo. Toda nova estação libera novos posicionamentos. E o abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Toda nova estação tem uma graça específica. Com Abraão, serei com você. Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Era um sinal específico que acompanhava Abraão. Diga comigo: lugar, posicionamento e graça específica. Mas isso não é a estação, isso tem na estação. A nova estação não será o lugar, mas uma nova estação libera acesso para você, libera novos lugares para você. Você não tinha entrado até esse momento, mas quando a estação começou, agora você vai poder entrar ali.
Você não tinha ascendido àquela posição, mas quando a estação começou, a estação liberou um reposicionamento para a sua vida. E tem uma graça que acompanha você para te dar habilidades especiais ou para operar em favor de você e dos seus. Mas para qual estação então Abraão estava caminhando? A estação da paternidade, porque Deus queria gerar uma nova nação. Alguns anos se passam, essa geração começa a ser então desenvolvida a partir de Abraão, e vamos chegar no seu bisneto chamado José, um dos filhos de Jacó, seu neto. Você vai para Gênesis 37, eu quero apenas mencionar os versos de número 5 e 9, quando você percebe que José está relatando revelações que Deus está trazendo ao seu coração na altura dos seus 17 anos. No verso 5 ele fala com os seus irmãos, que a partir daí já não vem muito bem. No verso de número 9 ele fala não somente com seus irmãos, mas com seus pais. Seus pais conservam aquilo no seu coração. Não vamos entrar agora nos detalhes, mas quando você dá um salto, 13 anos depois, José está agora vivendo a manifestação dessa revelação que chegou ao seu coração aos 17 anos de idade. José agora está sendo colocado como pai para Faraó, para cuidar dele, daquilo que é dele. José agora está sendo colocado como governador do Egito. Então nós estamos vendo mais uma vez uma posição sendo liberada. José está no Egito, estamos vendo agora um território sendo colocado, e também há uma habilidade pela graça específica colocada em José, para a partir de José. José é aquele que discerne os tempos e as estações. E José é aquele que tem uma capacidade de empreender, de gerir de maneira extraordinária. Estamos vendo então novamente posição, lugar e a graça específica para José, mas para qual estação José caminhou? Para uma estação de preservação da vida. Por causa dessa estação e de José ter dado seu coração a obedecer a Deus, dentro disso, o Egito foi preservado. As nações que se alimentaram do que o Egito tinha foram preservadas. E até mesmo a família de José vai ser preservada dentro daquele tempo. Aleluia. Vá comigo para Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Verso de número 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Mais de 400 anos já se passaram. Aqueles que um dia foram convidados através de José para morar nos termos do Egito, agora são considerados como estranhos. Passam a ser escravizados, oprimidos, estão gemendo diante de Deus. E Deus então vai se lembrar da aliança que ele tinha com Abraão e da promessa que ele fez em relação a essa descendência, de colocá-los numa terra que manava leite e mel. Salte para o capítulo de número 3 desse mesmo livro. A gente vai ver agora uma nova estação sendo pré-anunciada. Só que aqui são 40 anos depois que Moisés já saiu do Egito fugido, já está casado com uma das filhas de Jetro, está pastoreando as ovelhas deste homem ali no Monte Horebe, o monte de Deus, e algo vai acontecer. Verso de número 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Tem algo que acontece quando a gente está no lugar certo. As coisas têm lugar e agenda para acontecer. Tem algo que Deus só libera no lugar e na data certa. Moisés não estava em qualquer monte, ele estava num monte que era chamado o Monte de Deus. Aleluia. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Diga comigo, vou ver isso de perto. Tem algo dentro disso aí, viu? O Senhor viu que ele então se
aproximava para observar. Moisés não apenas estava no lugar certo, mas quando ele nota que algo diferente está acontecendo, ele não é indiferente a essa manifestação sobrenatural. Ele começa a se aproximar do que é sobrenatural. Ele não ignora que algo extraordinário está acontecendo. Ele não apenas vê e continua fazendo o que ele normalmente fazia. Ele para, presta atenção, considera no seu coração e passa a se mover onde uma teofania, onde uma manifestação espiritual está acontecendo. E o resultado disso, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Deus só chama quem agora se volta para a revelação, quando ela está acontecendo. Moisés, Moisés, e ele te chama pelo nome. É muito interessante, ele está no lugar certo, o monte de Deus. Então a visão passa a acontecer. Outro ponto importante: todas as vezes que uma nova estação está para começar, há uma revelação que a antecede. Deus falou com Abraão, Deus falou com José, Deus agora está falando com Moisés. A revelação, ela mostra o projeto, ela mostra o propósito, ela mostra o porquê do propósito, para que a gente saiba onde a gente está entrando e por que a gente está entrando. Mas também de que forma nós vamos entrar. Porque também no momento em que ele passa a falar, ele vai dizer aqui para Moisés: eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Os seus opressores que estão o escravizando, estão fazendo gemer na minha presença. Eles estão clamando a mim, por isso eu desci para livrá-los. Então vou enviar você, Moisés. Ei, a revelação normalmente compromete aquele a quem está sendo revelado. Se alguma coisa está sendo mostrada para você, porque tem a ver com você. Aleluia. Gostei desse eita glória aí. Se algo está sendo falado para você, é porque você está se voltando para Deus. É porque de alguma forma você está caminhando em direção à revelação, à visão. Nós temos ouvido o Espírito Santo dizer: vocês estão à porta de um grande acontecimento. Os próximos dias, eles fazem parte de uma agenda divina. Haverá um derramamento da presença de Deus como nunca a terra até então experimentou. A quem está sendo revelado isso? A quem está se aproximando dessa revelação. Se Moisés continuasse a fazer as mesmas coisas, vou cuidar daquela ovelha, vou fazer do meu trabalho, ele não entenderia a revelação que estava sendo mostrada. Mas vamos pegar a mim e a você como esse Moisés. Nos aproximemos daquilo que Deus tem para mostrar e a partir dali tem para falar. Deus vai falar a partir da visão. Porque a visão está anunciando a estação que está para começar. Então Deus vai falar para Moisés: há um posicionamento para você. Vai falar do território, a terra de Canaã. E vai também demonstrar a graça específica que vai acompanhá-lo. Graça pela qual o juízo vem sobre aqueles que escravizavam Israel. E também vem sustentação sobre os hebreus. A graça era específica. Mas para qual estação Moisés e junto com aquele povo estava para caminhar? Uma estação de libertação. A escravidão estava sobre eles, mas agora os jugos seriam quebrados e o potencial seria devolvido. Sonoplastia, fundo musical. Aleluia. Diga comigo: toda pessoa, quando é liberta, é devolvido para ela um potencial. Você pode repetir isso? Diga comigo: toda pessoa, quando é liberta, é dado para ela um potencial. É mais ou menos assim: eu abri a porta, você passa se você quiser. O potencial de ir, o potencial de alcançar, o potencial de conquistar. Agora eu vou perguntar: quantos vão querer entrar na nova estação? Porque quem é liberto lhe foi dado o potencial.
Deus vai pegar junto conosco, assim como Ele quer que a gente pegue junto com Ele. Aleluia. A nova estação não é acidental, ela deve ser intencional. Quando a gente percebe o tempo está mudando, é hora de imigrar, prepare a bagagem certa. Traga mais fé para o seu coração, traga mais confiança, traga mais perseverança, traga mais constância, porque são itens necessários na bagagem para quem está caminhando para um tempo de ser livre e passar a possuir aquilo que Deus tem prometido. Então eles estavam caminhando para uma estação de libertação. Aleluia, aleluia. Mas aquela geração não tinha todos os itens da sua bagagem, e infelizmente não confiou o suficiente, murmurou, e por conta disso pereceram caminhando naquele deserto, em volta de uma mesma montanha, durante 40 anos, até que todos aqueles corpos foram prostrados ao chão, e uma nova geração foi levantada, para por meio de Josué, poder então entrar na promessa que Deus fez. Então Deus vai anunciar mais uma nova estação. E o que é que antecede uma nova estação? Uma revelação. O que é que está presente numa nova estação? Posicionamento, território e graça específica. Então você precisa ir comigo para Josué capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus? Josué capítulo de número 1. Nós vamos ver aqui a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora pois você e todo este povo preparem-se para uma nova estação. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja, porém, forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Agora Josué está sendo levantado. O território é legal para ele entrar. Por quê? Porque tem uma graça sendo investida na vida dele. E essa graça também vai ter sinais específicos. Mas antes de entrar nesses sinais, qual era a estação para a qual eles estavam caminhando? Já não era mais a de libertos, porque eles já tinham entrado nesse processo. Saíram socialmente, saíram emocionalmente, saíram territorialmente do Egito, estão no deserto, são libertos. Posso ouvir um sim ou não? Posso ouvir um amém ou não amém? Lembre-se que Moisés, dentro da graça que recebeu, essa graça se manifestou dentro de um processo de aculturação. Aquele povo não foi liberto apenas territorialmente, começou a ser liberto também social, de maneira educacional, de maneira emocional. Eles agora tinham uma cobertura 24 horas, eles tinham provisão 24 horas, água tinha onde não dava água, carne vinha onde não criava-se nada, pão vinha pela manhã para quem não tinha padeiro nem padaria. Não eram mais desamparados. Você entende? Moisés, através da ciência adquirida no Egito, vai trazer leis pelas quais o povo passa a ser aculturado. Então eles estão sendo também emancipados de maneira cultural, libertos de maneira cultural. Então eles agora são libertos. Essa estação já foi vivida, eles não precisam voltar para a estação anterior. Quantos são libertos? Nós não precisamos, se somos libertos, voltar para a estação anterior. Você precisa se atentar para a nova estação que está sendo anunciada. Qual é a estação? É hora de conquistar, é hora de avançar, é hora de possuir os termos do território prometido.
Então a graça que vai ser dada vai ser para derrubar paredes que até agora estavam de pé, mas chegou o tempo delas ruírem. Chegou o tempo de milícias receberem pedradas dos céus. Chegou o tempo que, se o dia não for dar, até o sol e a lua vão parar, mas vai ser tudo feito. Essa era a graça que acompanhava Josué e aquele povo. Esse era o posicionamento para essa finalidade que Josué tinha. Esse era o território que agora era legal passar a alcançar. E Josué e aquele povo precisavam se atentar para isso. Não dá para a gente ler tudo, mas quando você vai para o capítulo 5, eles já atravessaram o Jordão de maneira miraculosa. O Jordão parou. Tem coisas que vai parar para o povo de Deus passar. Oh, aleluia. Existem processos que serão interrompidos para que caminhos sejam abertos. Vai voltar ao normal só depois que o povo de Deus passar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Jordão tem uma ministração aqui em particular. Deixa eu abrir um parêntese. Jordão tem uma figura de limites naturais sendo transpassados. Você recebe essa palavra? Tem uma graça para quem está entrando num tempo de conquistas. Uma graça para que limites sejam transpassados. Vai parar, só volta ao normal depois que o último pé atravessar. Não vai ficar ninguém para trás. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Mas quando você vai para o capítulo 5, eles agora estão para começar a possuir os primeiros termos daquela terra. Jericó está diante deles. Então aparece o anjo do Senhor. E quando Josué o avista, se dirige a ele e pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta é: nenhuma coisa nem outra. Eu sou o chefe. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Quem está entrando numa estação de conquistas precisa saber quem está à frente liderando as conquistas. E então ele passa a dar direções para Josué a respeito dos primeiros termos a serem conquistados. Quem está entrando numa estação de conquistas precisa aprender a obedecer direções espirituais. Precisa compreender o tempo e o modo, a importância do tempo e do modo. As direções nem sempre são lógicas, racionalmente falando, porque rodear uma cidade durante uma quantidade de dias, tocar a trombeta no último dia, depois da 7ª volta, e depois apenas disso dar um brado, não é racional com relação às paredes, mas é inteligente em relação à direção. Porque o que Deus quer nesse momento é ensinar que Ele está à frente e que o seu povo precisa ser dependente e confiante dEle. Não é pela sua força, é pela força do Senhor. Não é pelo seu braço, é pelo Espírito que as coisas serão conquistadas. As direções não serão lógicas, mas serão poderosas em Deus. Aleluia! Porque aquilo que a sua inteligência ou a minha, o meu ou o seu canudo curricular não conseguiu derrubar até hoje, Deus vai simplesmente dizer: toque a trombeta e declare: a vitória chegou. E você vai ver aquilo que era intransponível cair por terra. Aquilo que o seu dinheiro não paga, o dinheiro de Deus paga para você. Aquilo que o seu médico não resolve, o cirurgião, o médico dos médicos vai lá e não apenas tira, ele faz novo de novo. Deus que fez o homem, se ele quebrar, ele faz novo. Ele faz novo. Ele faz novo. Ele faz novo. Não é tempo de recalchutagem na sua vida, é tempo de novos territórios. Oh, aleluia, a sua restauração não é te devolver o que foi tomado, quebrado, arranhado. Você vai ser indenizado com juros. Só para quem crê nesse dia, que está entrando numa estação de conquista, creia na graça que está sobre a sua vida. Oh, aleluias, aleluias.
tem tudo a ver com depender, com confiar. Não tem nada a ver com ser lógico, com ser racional, com fazer parte da inteligência humana. Não é nessa esfera. Essa esfera é chula diante da esfera da sabedoria de Deus. Apenas se arrume para o seu futuro e vá. Apenas coloque a roupa que é condizente com esse amanhã. A foto já foi tirada lá e já foi apresentada aqui para você. Deus somente quer um coração que agora depende e confia nele. Seu nome vai ser falado até para quem nunca te viu. Oh, aleluias, aleluias. Seu nome será mencionado até mesmo por Deus em visões para pessoas que não te conhecem, mas elas quando virem você vai dizer: foi você que eu estava esperando. Eu não sei para quem é isso aí, mas vá recebendo, viu? Eu não jogo palavras no ar. Aleluia. Eu não quero simplesmente te empolgar. Eu sou e eu vou viver até o meu último dia como um canal do que Deus quer falar para você. Oh, aleluia. Aleluia. Tinha um copeiro, um cara que levava taça de vinho que conhecia José. Dessa forma o nome dele foi falado. Mas se não tivesse copeiro, assim como o faraó teve sonhos sobre um tempo, ele teria sonhos até sobre José. Seu nome será falado. A estação foi preparada e mostrada para você. Se você está se aproximando, ele vai dizer: é com você mesmo. É com você mesmo. É a você que eu estou mostrando. É você quem vai entrar. Então nós vamos ver aqui agora um processo de conquista sendo inicializado por uma nova geração. Mas sabe que existem coisas que foram começadas por alguns e que serão terminadas por outros? Oh, aleluia. Vá comigo para 2 Samuel, por favor. Capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo de número 7. Os versos 8 e 9. Ou 8 em diante diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano, posicionamento, soberano de Israel, o meu povo, território. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. A graça específica que estava sobre Davi. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. Então nós temos uma estação começando por Josué, chamada estação de conquista. Mas Josué, ou por meio dele, não foram conquistados todos os termos da promessa que Deus fez para a geração de Abraão. Por isso Davi precisava ser levantado, para agora uma nova estação ser mostrada. E qual é a estação? A plenitude da promessa. Porque por meio de Davi, do posicionamento dado para ele, os fins daquele território de Canaã foram conquistados para esta geração. Tem alguns que começaram coisas lá atrás, e tem uma geração que Deus está levantando nesses dias, que vai terminar a obra. Aleluia. Eu acho que isso tem muito a ver conosco, irmãos. Não apenas a igreja da Cidade da Graça, a igreja desse tempo. Os pais apostólicos, aqueles que nos antecederam, fizeram um bom trabalho, se esforçaram, pavimentaram caminhos, geraram para eles mesmos o seu teto. Mas agora, a partir daí, eu e você temos a oportunidade de ir aos fins dos termos e dar cumprimento à totalidade de uma palavra que Deus deu a respeito da igreja. Sabe, no meu coração eu estou tão convicto a respeito disso. Nós fazemos parte da geração da plenitude. Territórios já foram inicialmente conquistados. O evangelho já está lá, já entrou. A palavra do reino já começou lá.
os anjos já colocaram pessoas lá, o Espírito Santo já pavimentou o caminho, as palavras já foi pregada praticamente em todas as nações da terra. A obra já começou, a conquista de território já começou, mas eu e você fazemos parte de uma geração que vai acabar esse negócio antes que a trombeta toque. Então nós temos 5 nomes: Abraão, José, Moisés, Josué e Davi. O que há de comum em todos eles? Número 1, o povo. Por meio de Abraão, Deus deu origem à nação de Israel. Por meio de José, Deus preservou em vida a nação de Israel. Por meio de Moisés, Deus libertou a nação quando ela estava sendo escravizada. Por meio de Josué, ele leva essa nação ao início de conquistas, de promessa. E por meio de Davi, leva exatamente esse mesmo povo à totalidade da promessa feita por Deus. 3 princípios. Número 1, o propósito não encontra o seu fim em quem é levantado. Tem a ver com aquilo que precisa ser feito. Abraão, José, Moisés, Josué, Davi, posicionamento liberado, uma graça específica sobre cada um, uma nova estação pronunciada para cada um, mas o propósito não encontra o fim nem em Abraão ou os demais nomes aqui citados. O propósito nunca encontra o fim em nós mesmos. Número 2, não confunda o propósito com aquilo que eu e você precisamos nos tornar. Sabe, quando nós confundimos isso, passamos a admirar a nossa própria foto demais. Nos tornamos eucentristas, tudo começa e termina em nós. Parece que o motivo é nosso, mas na verdade nós somos privilegiados em termos sido levantados, em uma graça ser investida, uma revelação ser mostrada, um propósito ser revelado. Isso é apenas um privilégio, mas não confunda o propósito. Não confunda a nomeação que você recebeu. Não confunda os recursos que você recebeu. Não confunda. Isso não é o propósito, isso é o meio para o propósito ser alcançado. Deus falou: vou levantar você, Abraão, vou te dar um nome excelente. Vou levantar você, Davi, vou te dar um nome que vai estar acima de todo nome de homem famoso nessa terra. Mas não começou nem terminou em Davi. Não começou e não terminou simplesmente em Abraão. E nenhum dos outros nomes. Quem quis levantar um grande nome, na verdade acabou revelando altivez no seu coração e foi abatido. Foi assim com Nimrod, aquele povo lá atrás. Foi assim com Lúcifer numa eternidade passada. E assim com qualquer outra pessoa que simplesmente... Eu não tenho nenhum propósito, irmãos, de levantar o nome da cidade da graça. Eu estou aqui para deixar no alto o nome de Jesus junto com vocês. Porque debaixo da terra não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todos esses que foram levantados, eles se tornaram figura daquele que é a plenitude. Aquele que dá a vida, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que leva em avanço, aquele que leva em desenvolvimento do avanço. Jesus é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é tudo em nós, é nele, é por Ele e é para Ele. Não há nenhum outro nome que tenhamos interesse de que seja cultuado, de que esteja no centro dos nossos louvores, porque é por meio dele que conhecemos o Pai, a nossa maior fonte de riqueza. É por meio do Espírito que entendemos o que Jesus está mostrando, e o que Jesus está mostrando, o Pai. Aleluia, aleluia. O que esses homens então têm em comum? Eles têm o povo e essas chaves aqui, porque nenhum deles se perdeu nisso para servir para a gente de exemplo. Diga comigo assim: eu não vou me perder. Aqui na bagagem de cada um você vai perceber, olhando para a vida particular de Abraão. Abraão saiu para uma terra que Deus ainda mostraria. Não tinha endereço, não tinha Google Maps.
A Bíblia diz que ele andou como que vendo o invisível. Fé é confiar que vai dar certo, mesmo que não tenha ninguém para ser por você, que aparentemente não tenha recursos, que aparentemente não tenha ninguém para ser sua segurança, mas o Senhor disse a Abraão: eu serei com você, eu vou te abençoar, eu vou fazer o seu nome grande. Isso estava na bagagem de Abraão. A bagagem de José, a gente vai perceber uma pessoa constante, dentre as muitas coisas que poderíamos falar. Mas há um item, uma peça de roupa, vamos dizer assim, na bagagem de José. Porque você imagina, foi traído, vendido para os ismaelitas como um escravo, depois comercializado como um produto para ir parar na casa de Potifar como escravo. Mais uma vez está ali constante na presença de Deus. Ele é difamado e acusado de um crime hediondo, estupro. Imagina uma pessoa ser acusada, a simples menção disso a respeito de alguém, o simples questionamento: será que ele não fez? É o suficiente para uma imagem ficar manchada e talvez nunca mais recuperada. Imagine permanecer com o coração confiando em Deus, que algo vai se cumprir depois disso acontecer. Mas ele estava lá no cárcere, servindo com excelência, contando com a graça de Deus. Quando os homens estão lá presentes e estão abatidos, ele está sensível à dor do outro. Meu irmão, eu não sei você, mas às vezes a gente vai ter que estancar o sangue dos outros enquanto nós estamos sangrando. Você vai levar consolação para os outros enquanto você mesmo precisa ser consolado. Quantos estão aqui comigo? Mas sabe o que está sendo exercitado? Sabe o que está sendo vestido? Constância. Constância é uma das faces da fé. Aleluia. Está faltando para você, você está crendo para ter para os outros. Você está orando para pagar suas contas, mas você está com o seu coração lá abatido, sem dormir, porque tem irmãos a exemplo da sua pessoa, passando pelas mesmas coisas. Então você vai dizer: olha, eu não posso parar. Tem uma graça sobre a minha vida. Você pode dizer isso? Tem uma graça sobre a minha vida. Você crê nisso? Querido, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Só siga a direção. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Você vai estar sentindo dor e o Senhor vai dizer: levante as suas mãos para curar. Olhe para o nosso querido profeta Eliseu. Estava doente da doença nos seus pés, da qual ele veio a morrer. Um homem o procurou: eu preciso de direção. Ele: espera aí, prepara o seu arco, prepara a sua flecha. Mesmo sentindo dor, mesmo tendo motivos para estar preocupado consigo mesmo, estava agora voltado para aquilo que importava para o outro. E mesmo depois de morto, jogaram um morto perto dos seus ossos, e o morto ressuscitou. Sua vida vai continuar dando certo até depois que você passar dessa terra para a glória. Aleluias. Um rastro de unção que cura, que salva, que liberta, está ficando por onde você passa. E onde algum morto, algum doente, algum prisioneiro, alguém condenado passar por ali, a unção vai começar a quebrar cadeias, abrir olhos, limpar as vestes, trocar as vestes, vivificando defuntos espirituais. Haverá libertação. Aquele que era oprimido agora vai se tornar carregador de salvação. Vai sair com uma chave nas mãos para abrir o mesmo cadeado que um dia prenderam as suas correntes. Se prepare, cresça nesse tempo, porque você está para entrar numa nova estação. Eu estou afirmando isso de todo o meu coração. Eu gostaria de dizer: você já entrou. Não, você está sendo preparado, porque quando você entrar é para você completar a jornada. Aleluias, aleluias. O que é que tem que ter na sua bagagem? Olha para Josué: direcionamento. Quem és tu? Às vezes você não reconhece. É o Senhor mesmo que está falando. Deixa eu fazer prova com Deus. Como é que eu faço prova com Deus hoje? Está chegando o jejum day, começa a jejuar. Você não vai precisar colocar novelo de lã.
Você não vai precisar fazer aquela roda em volta do novelo de lã e dizer: se chover do lado de fora e não chover do lado de dentro, foi Deus. Não. Você vai dizer: eu quero confirmações do meu coração de que é o Senhor quem está falando. Eu quero ser guiado pelo testemunho interior. Eu quero que o Senhor traga confirmações através de pessoas que eu conheço e confio. Só não precisa dizer qual é o lugar. Pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho, pode ser até na internet. Só sei de uma coisa: Deus responde orações. Ele vai confirmar, não vai deixar nenhuma dúvida. És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele sempre vai se apresentar como quem está à frente, porque esse é o lugar dele. E por que ele precisa se apresentar assim? É porque às vezes nós temos a tendência de nos colocarmos à frente, de resolver segundo a nossa própria cabeça, de partir pelas nossas próprias estratégias. Sabe, aprenda, porque eu também preciso me exercitar cada vez mais nesse aprendizado. Não tome decisões debaixo de pressão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto você não se aquieta, enquanto a alma está agitada, você não ouve e não discerne a voz do Espírito e o que Ele tem para dizer. Portanto, diga para a sua alma: tenha paz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Tem coisas que você não procurou e chegam para você. E aí essa semana a Tita recebeu algo no seu coração e estava compartilhando comigo. Não tenha medo. Como foi? Ninguém precisa se abater por causa desse gigante. Bora compartilhar esse pão com os irmãos, né? Eu não sei o que você está enfrentando, mas a voz do Espírito está dizendo: ninguém precisa temer esse gigante aí. E você não vai precisar da roupa ou da ferramenta dos outros. Você já tem a unção do Espírito sobre a sua vida. Tem uma graça específica para o seu tempo de conquista. Tem a ver com você e não com o outro. Uns vencem através da direção da oração, outros vencem através da direção do louvor. Outros vencem através do servir, ministrando aos de fora. Outros vencem, vitórias são liberados quando estão arrumando cadeiras da igreja. Outros vencem quando estão levando alguma coisa para acudir algum irmão. Eu só sei de uma coisa: siga a direção, porque a vitória no Senhor, ela é certa. Com Deus você não perde, Marcinha. Com Deus você não é abalada. Com Deus você não fica desamparada. Oh, aleluia! Com Deus existem trilhas que são desenhadas diante de você, porque Ele está dizendo: eu irei adiante de vós. Espera aí, adiante, não diante. Isso aqui está diante de mim, mas existe uma pista que está lá adiante. Eu não estou vendo, mas ela está lá. Eu irei adiante. Você pode não estar vendo, mas Ele já está lá pavimentando caminhos. Oh, meu Deus! Ele já está lá quebrando portas de bronze. Ele já está lá despedaçando ferrolhos de ferro. Quando você chega lá, ei, Ele já passou por lá. Meu Deus, eu queria estar mais calmo hoje, mas eu não consigo. Aleluia. Eu não estou vendo o Senhor hoje. Eu estou orando, parece que Ele não está me ouvindo. Parece que Ele não está me respondendo. Parece que Ele não está vendo. Não, é porque Ele não está diante. Ele está adiante. Já está lá onde as coisas precisam ser resolvidas. Já está lá falando com quem você não vai conseguir falar. Já está lá mudando as leis que precisam mudar e você não pode. Já está lá falando o seu nome para quem nem te conhece, mas você é conhecido por nome. Oh, meu Deus, é tempo de conquista para a gente. Aleluias. Aleluias. Na alma você pode estar despedaçado por dentro, mas você não é o que você sente. Se firme nisso. Estou triste, estou depressivo, mas eu sou forte no Senhor. Eu não estou desamparado, abatido, mas não desamparado. Posso em alguns momentos até me ver um pouco, mas não vou ficar aflito não. Confio no Senhor. Oh, aleluia, estão me cercando, as ameaças estão surgindo, parece que o demônio é mais forte. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga assim comigo: ninguém vai me parar. Oh, aleluia, estou ministrando para a minha própria alma nessa manhã. Você está recebendo junto comigo? Ninguém vai parar quem o Senhor chamou.
Se você tem convicção que certas coisas não foi você quem criou, quem provocou, saiba, Deus faz com que todas as coisas se convertam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Todas as coisas, todas as coisas. Eu não sei, querido, mas eu só sei de uma coisa, o que a palavra está me dizendo: Ele está adiante de você. Você pode não estar vendo agora, mas Ele está adiante. Está passando lá na estrada do coco. Não está ali na porta da igreja, não. Está lá na estrada do coco. Você está entendendo? Não está adiante, está adiante. Não se confunda nos seus sentimentos. Eu não estou vendo, não. Você anda pelo que crê, e é por isso que você vai ver. Está sendo gerado enquanto você confessa. Está sendo gerado enquanto você fala. Dá palavras para Deus. Eu confio em Ti, eu creio em Ti. Creio que o Senhor está à frente. Pai, olha essa situação, não quero estar ansioso por ela. Toma diante do Senhor. Pai, eu creio, confesse. Chame à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Romanos 12, de número 3, verso de número 3. Vai lá rapidinho. Número 3, o terceiro princípio. Toda nova estação exige coerência. Aqui são alguns alinhamentos que precisamos promover ao nosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso de número 3, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, não se veja além daquilo que você deve se ver. Se veja à altura, sem complexos de inferioridade, mas também sem soberba, sem arrogância. Paulo sabia que uma graça lhe foi dada para o apostolado. Ele então tinha graça para que igrejas pudessem nascer. Por isso ele dizia: eu plantei, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Então ele sabia da graça específica que havia sobre a sua vida, no posicionamento que ele recebeu, para o propósito que ele tinha para viver. Então ele fundava ali, igrejas nasciam através do seu ministério. E não apenas isso, a sã doutrina era descortinada ao entendimento, inclusive da gente hoje, porque essa graça estava na vida desse amado apóstolo. Mas por causa disso ele compreendia que ele não poderia ir além da graça que tinha. E é importante a gente perceber, por isso, que toda nova estação, ela exige da gente coerência. Paulo, por exemplo, em algum momento ele vai dizer: eu fui chamado pelo Senhor para ser pregador, apóstolo e mestre. E sabe, ninguém nasce grande, ninguém nasce gigante, senão é doente, quando é grande demais. Então nós percebemos por isso que Paulo está falando de estações que ele viveu como pregador, depois como apóstolo, depois como mestre. Essas coisas passaram a conversar consigo no final da sua trajetória. Mas lembra que ele ficou pelo menos 13 anos na igreja de Antioquia, até que orando e adorando o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E ali o apostolado começa, porque o apóstolo é aquele que é enviado. Até então ele pregava onde ele estava, mas agora uma nova estação se abre para o apostolado. E no final, quando ele já está preso, é principalmente nesse tempo que ele passa a escrever sobre a sã doutrina. Vai ensinar de dentro da prisão e em alguns momentos fora dela também. Então Paulo vai compreender que a esfera da sua influência é progressiva. Que interessante. Eu fui chamado para ser um profeta para uma casa hoje, amém? Então eu acredito que a esfera de alcance da unção que está sobre a minha vida, primeiramente, está para aqueles que estão diante de mim. Mas eu não tenho uma expressão estadual, eu não tenho uma expressão nacional. Então por que eu deveria me preocupar em estar alcançando alguém ou fazendo algo que eu não tenho sinalização de graça?
tenha um conceito elevado a seu próprio respeito, além daquilo que convém, mas que pense com moderação, conforme a medida da fé que lhe foi dada. E sabe, eu acredito de todo o meu coração que aqueles que realmente foram levantados por Deus para uma expressão maior, eles nem estavam buscando isso. Mas o que genuinamente foi feito em fé, em obediência, no tempo e no modo, reverberou de tal maneira que agora eles têm essa expressividade. Agora eu acredito também que Deus os trabalhou para que nesse tempo eles tivessem uma estrutura para suportar um peso maior. Quantos estão comigo? Então, estou dando do exemplo de Paulo, do meu exemplo, para você aplicar na sua vida cotidiana e nós como igreja. Não vamos pensar a nosso próprio respeito além daquilo que convém. Eu nunca mandei uma mensagem para um presidente, que eu me lembre não. Eu nunca mandei uma mensagem para um governador, sabia? Nunca mandei para um prefeito. Eu nunca entrei em determinadas empresas para falar nada para ninguém, porque eu não tenho graça para isso. Eu tenho graça para cuidar de você. Você tem graça para quê? Na sua profissão você reconhece a graça? Você tem graça para escrever? Eu não tenho ainda. Você tem graça para cantar? Eu tenho mais ou menos. Não, eu tenho, rapaz, esse negócio aí. Sem complexo de inferioridade, né? Anular minha própria pregação. Para que você tem graça? Flua. Voe. Pense grande, pense alto, para valorizar aquilo que está sendo confiado agora em suas mãos. Tem um novo posicionamento sendo dado para você? Comece agora a se preparar cada vez mais para isso. Seja excelente naquilo que Deus está agora colocando, revelando ao seu entendimento. E pense com coerência sobre você mesmo. Quando a gente olha muito para a nossa própria foto, a gente corre dois riscos: ou de começar a encontrar defeitos, ou se achar bonito demais. É bom olhar para a foto, para nos melhorarmos, mas é importante segurar o coração para não ir além da marca. Aleluia. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia estar apegado, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós estamos observando dois itens que estavam na bagagem de Cristo. Cristo foi nomeado, lembra? Foi dado para ele um território, a terra, e ele foi nomeado para ser o Salvador, e havia uma graça específica na vida dele para isso. Então temos aqui um cesto, dos quais os 5 figuravam: nomeado, com graça específica e com território específico também para atuação. E lembre-se, Jesus foi fiel ao tempo e ao modo. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus não se via além daquilo que convém, no tempo ou na estação, para ser o cordeiro. Jesus sabia que a estação do leão também viria, mas ainda virá. Mas na estação do cordeiro ele sabia: meu território de atuação entre os israelitas, entre os judeus. Eu não fui enviado senão somente a esses. Quando ele enviou os 70, ele disse: não vão pelo caminho das outras gentes ou gentios, e diante a casa das ovelhas perdidas de Israel. Ele foi procurado por um romano? Foi. Mas ele estava fora dos termos? Não. Ele foi procurado por uma grega, em outras versões sírio-fenícia? Foi. A fé dela foi atendida? Foi. Mas foi ele quem foi procurar? Não. O próprio Jesus está demonstrando aqui dois itens importantes: humildade e obediência. Humildade. Vou fazer conforme meu pai falou, porque é ele quem está à frente. Eu só falo o que eu ouvi meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Se Jesus disse isso, isso é para nós um modelo. Jesus não é uma referência, é um modelo.
Eu não vou me incomodar com o que os outros estão fazendo. Eu vou abençoá-los para que eles façam mais. Não vou parar na comparação. Eu e você continuaremos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa deixar repousar sobre você o jugo da comparação. Você precisa deixar continuar vindo sobre a sua vida a influência da direção do Espírito. Aleluia. Diga comigo: humildade, obediência. A Bíblia diz que a humildade ela precede a honra, mas ela também diz que a soberba ela precede a queda. É mais ou menos assim. Esse espaço aqui é queda, aqui eu estou na humildade. Se eu ficar aqui eu estou seguro, sim ou não? Sim. Mas se eu for desatento e der um passo para frente, o que é que vai acontecer? Eu vou cair. Não tenho graça para flutuar. A verdade é que a humildade são as vésperas de dias de honra serem liberados sobre a sua vida. Humildade para obedecer a Deus, humildade para obedecer a palavra, humildade para obedecer a autoridades que Deus coloca na sua vida, dentro de casa, seus pais, no trabalho, seus líderes, na igreja, seus pastores. Amém? Tudo isso, na verdade, são as vésperas de uma continuidade, de manifestação de honra na sua vida. Assim como também a soberba, ela conduz à queda. Não pense que o seu currículo te valida diante de Deus. Deus não vê como o homem vê. O Senhor se atenta para o coração da gente. Em ambas as coisas, para a humildade ou para a soberba, Deus vê o que está dentro de nós. Uma geração não entrou porque o coração estava errado. Uma outra geração começou a entrar porque o coração estava alinhado. Eu quero ser junto com você a geração que vai entrar porque o coração responde ao Senhor com humildade, com obediência. Prepare a bagagem certa. Aleluias. Então o resultado disso no verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Provérbios 11, 25. Deixa eu falar de um outro item aqui importante para a sua bagagem. Isso aqui eu acredito que vai te abençoar demais. Provérbios 11, 25 diz: a seu respeito, o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O que tem em comum entre esses 6 homens? Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e agora Cristo. Eles eram generosos. Eles não receberam apenas para si, eles se viram como um canal de transferência. Abraão poderia continuar na sua terra, no meio da sua parentela, na casa dos seus pais, comercializando ali, no conforto, mas sair para onde ele nem sabia onde era. Só quem tem um coração disposto a pagar um preço que talvez ele julgasse não ser necessário pagar. Olhe para todos os demais que você vai perceber os vários exercícios de generosidade. Agora, uma coisa que eu preciso dizer para você é que o resultado de quem é generoso é receber generosidade. É ser alcançado pelas várias faces que a generosidade tem e vai demonstrar para o generoso. Tem generosos aqui nessa manhã? Oh, aleluia! O generoso, ele prospera. Deixa eu resgatar algo que foi falado por minha esposa dias atrás. Essa palavra prosperar é a palavra eudu, é a junção de 2 palavras, eu e du, que literalmente significa um bom caminho, uma boa jornada. Quando alguém é próspero, é alguém que anda por um bom caminho, é alguém que tem uma boa jornada. Quantos aqui são prósperos então? Querido, eu sou próspero, eu não sou mais miserável para ter uma jornada infeliz, uma jornada desprovida de tudo aquilo que eu preciso para ela. Não, eu sou provido para ter uma boa jornada de sabedoria, você também, de inteligência, você também, de proteção, você também, de boas companhias, você também, de alegrias, você também, de paz, você também, de recursos financeiros, você também,
de portas abertas, você também. Você é próspero para ter uma boa jornada no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua empregabilidade, na sua vida ministerial. Você precisa entender a importância de crer que você é próspero. Não ficar preocupado com aquilo que não foi bem feito por alguns, mas esqueceu que foi bem feito por outros. Temos uma tendência infeliz de dar tanta atenção para quem errou. Por que a gente não dá ainda mais qualidade de atenção para quem está fazendo a coisa certa? Eu sou próspero, eu vou romper, eu vou reinar em vida. Mas fulano de tal manipulou, mas eu não vou, eu estou aqui para fazer a diferença. Diga, eu também. Aleluia. Aleluia. Você precisa mensurar a importância disso e dar mais atenção para essa mentalidade, para que isso esteja ativado na sua vida. Não seja apenas uma generosidade acidental, mas sim direcionada. Porque o fim do generoso é ele prosperar. O fim do generoso é ter uma boa jornada e receber alívio. Eu não sei você, mas eu estou precisando de alívio, viu? Eu estou, sério mesmo. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lucas capítulo 7, verso de número 40. Eu quero expandir o seu entendimento e o meu a respeito de generosidade. Lucas capítulo 7, nós vamos ler especificamente o verso 40. Jesus está na casa de um certo homem, um certo fariseu, Simão, a quem ele foi convidado para estar ali, para ter uma comunhão, para compartilhar algo divino. E o evento está acontecendo quando uma mulher que é considerada como pecadora entra e vai ter um momento de adoração aos pés de Jesus. Lembra? Ela molhava e lavava com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. E Simão está considerando quem é esse homem. Ele não sabe que ela é uma pecadora, está julgando Jesus. Não há generosidade nele, mas vamos ver generosidade em Jesus, para poder ensinar para Simão e para nós também sobre generosidade. Olha as faces que a generosidade tem. Generosidade paga dívidas. Se você ouviu, vai entender o texto. Generosidade paga dívidas. Vamos ver qual dívida que foi paga aqui? Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida ele virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, ó ósculo santo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito ama. Pois aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que eu quero extrair aqui é a face da generosidade que está sendo exercitada. Jesus estava pagando a conta daquela mulher. Podemos até imaginar que ela se julgava como tendo a maior dívida, já que nem o nome dela é falado. Ela é mencionada por ser uma pecadora, por alguma prática que ela tinha, e nesse texto não é citado. Não vamos além do texto. Amém? Só é dito que ela é uma pecadora. Provavelmente ela era de uma nação diferente, ou de uma prática que a sociedade daquele tempo dizia: isso é contra a lei, isso é contra a palavra. Por isso ela é entendida como uma pecadora. A questão não é essa. A questão é que Jesus podia pagar a dívida dizendo: seus pecados foram perdoados. A face da generosidade é de liberar pessoas de feridas que foram feitas para você. Há uma face da generosidade que precisa crescer na igreja, mas agora eu quero trazer para a minha e para a sua vida particular. Tem alguém que lhe deve alguma coisa? Pague a dívida dela. Espera aí. Há uma nova estação. Há conquistas a serem experimentadas por você. Mas Jesus disse assim: quando vocês estiverem orando,
e se lembrarem que alguém pecou contra vocês, perdoe-lhe, para que também vocês sejam perdoados por vosso Pai Celestial. Jesus não está ali falando de salvação, nós já recebemos esse perdão, amém? Então nós estamos livres do juízo do trono branco. Quantos podem dizer um amém a respeito disso? Você já tem convicção disso? Você não vai estar lá no trono branco sendo julgado, glória a Deus. Mas sabe que você e eu estamos sujeitos a juízos do tempo presente? Quando a gente retém mágoa no coração contra alguém por nos ter feito mal, você está atraindo o juízo do tempo para o tempo presente. Você pode não perder a salvação, mas você pode não entrar na conquista ou na plenitude da conquista. Até a ciência hoje explica que mágoa no coração traz doença. Ou você não entende que isso também é uma face de juízo? Entenda. Existem perdas na vida de pessoas que são resultado de um coração com raízes de amargura, que quando crescem trazem perturbação tanto para aquela pessoa como para todos ao seu redor. Então, deixa eu falar no meu português bem dizido: perdoar é para os inteligentes. Estou falando com os que estão crescendo junto comigo. Querido, se eu sei o que está diante de mim e eu sei o que pode me travar agora, eu tenho que tomar uma decisão. Está liberado, está perdoado. Ainda não estou sentindo no coração, mas eu estou confessando com a boca: está liberado, está perdoado. Fica tranquilo, você não me deve mais nada, eu paguei a conta para você. Às vezes você vai pagar a conta para alguém no seu próprio coração. Justiça satisfeita. Não foi isso que Deus fez? Você é igualzinho a Ele? Você recebeu a natureza dEle? Você é agora a imagem e semelhança dEle. O que Ele é, você é. Como Ele atua, você pode atuar. Ele é perdoador, você também é perdoador. Então uma das faces da generosidade é: não tenho tempo para perder com mágoas, com rancor. Eu estou avançando para aquilo que está diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E ainda te digo mais: você ainda será usado para abençoar quem um dia foi usado por Satanás para te machucar. Mas se você tem na sua bagagem humildade, obediência, você não vai se ver além daquilo que convém. Você agora não vai dizer: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Você não vai cantar essa canção. Você vai voltar para José, vai pegar aquela mesma veste que ele tinha na sua bagagem e vai dizer para os seus irmãos: não se preocupem, não tenham medo. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o Senhor. Se eles não tivessem feito aquilo, talvez José não tivesse ido. Tem coisas que fizeram contra mim que, se elas não tivessem sido feitas, não serviriam como uma catapulta para me projetar para aquilo que hoje Deus já fez na minha vida. Então, querido, essas pessoas na verdade foi usadas por Deus para me abençoar. Tive faltas? Tive, mas agora eu entendo a importância, então eu vou sobejar naquilo que houve de falta para mim. Sabe, quando eu era mais jovem eu dizia: meu Deus, não tenho ninguém para me aconselhar, ninguém para me instruir a respeito de uma profissão. Meu Deus, eu não tenho ninguém que me diga qual o talento que eu tenho, que me incentive, que me motive. Eu reclamei com Deus. Na igreja tinha suas autoridades, mas o comportamento das autoridades naquele momento, havia uma certa distância entre nós. Nós não éramos tão íntimos. Por favor, não estou condenando a igreja, estou falando de uma coisa específica desse tempo que eu tinha 17 para 19 anos de idade. Sabe o que aconteceu comigo de tanto murmurar? Fui repreendido. Um dia o Espírito Santo falando comigo: filho, olha o que você está falando. Eu disse: Senhor, eu estou dizendo que eu não tenho um pastor próximo de mim, o Senhor e eu. Às madrugadas eu estou com você, pela manhã eu estou com você, ao meio-dia eu estou com você, quando você abre a palavra eu estou com você, quando você ora, a minha presença chega, eu estou com você, quando você louva eu estou com você, quando você levanta as suas mãos, eu estou com as minhas mãos levantadas sobre você. Você me diz que você não tem um pastor? A gente às vezes está reclamando de coisas que nós já temos aquilo que nenhum homem poderia nos dar. Você vai reclamar da falta de paternidade?
Deus agora é seu pai, Deus agora é sua mãe. Você agora vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor. Você está reclamando de amigos? O Espírito Santo é o Paráclitos, ele está ao seu lado, dentro de você, acima de você, adiante de você, ensinando você, fortalecendo você, advogando você. Ele é tudo o que você precisa, você não tem falta de nada. Você tem aquilo que homem nenhum poderia lhe dar, por mais excelente que esse homem ou essa mulher fosse. E se a ausência deles não fosse usada por Deus, você não cresceria tanto quanto você precisa crescer para uma estação que você precisa entrar. Oh, aleluia! A falta serviu agora como um conteúdo escolar. Sei a importância. Faltou para mim, doeu na hora, mas você sobreviveu. Você já não está mais lá no ontem. Você sobreviveu, você está aqui. Então pega aquele conteúdo e diga: eu aprendi a importância da falta, por isso eu darei generosidade. Por isso eu darei generosidade. Aleluia. A generosidade não é simplesmente eu tirar um dinheiro do bolso e dar esmolas para alguém, ofertar na igreja. Tocam-se essas coisas, mas generosidade é tudo aquilo que eu posso, que eu tenho comigo, estou para dar para alguém. Você pode dar perdão, você pode dar amizade, você pode dar conselho, você pode dar cobertura espiritual, você pode dar treinamento na área que você tem competência. Mas faltou para mim, eu tive que buscar. É porque você tinha dentro de si uma estrutura de autogerenciamento. Não se torne agora egoísta, pelo contrário, seja aquele que é o amolador da vida do seu irmão. Ah, irmão, dá uma tristeza quando a gente percebe um coração que não considera a palavra e a descumpre. Jesus deu uma ordenança: ide por todo mundo e fazei. Ide por todo mundo e fazei. Ide por todo mundo e fazei. Quem é um discípulo? Por entendimento, o discípulo é alguém que pode atuar como seu mestre. Então tem que ter um mestre para dizer: senta dessa forma, anda dessa forma, fala dessa forma, não se comporta daquela maneira, atua dessa maneira, não se desvalorize dessa forma, se valorize até aqui. Quantos você já colocou para fazer o que você faz? Não vou citar nenhuma área agora. A pergunta é: quantos hoje você já ensinou para fazer um pouco pelo menos do que você já faz? Você pelo menos abriu a porta e colocou ele lá dentro, disse: seja bem-vindo. Você colocou na mão dele um instrumento que você conseguiu carregar, um livro que você pega. Você ensinou para ele a atuar em determinados cenários como você já consegue atuar hoje. E de fazer discípulos. É isso que você vai levar para a eternidade. Generosidade está em dar aquilo que você pode dar. Cobre dessas pessoas de maneira educada, mas de maneira firme. Saiba dizer não para elas. Eu estou aprendendo ainda, mas chegar e dizer assim: não, assim não. Vamos fazer dessa maneira. Não, assim não. Faz um contrato com elas, para que no momento em que o não for dado, ninguém ficar ofendido, mas saber qual é o propósito do não. O não é para que no final tenhamos um sim. O não é para que no final sejamos excelentes. Ei, muitas vezes uma pessoa chega e diz assim, já falaram isso para a gente: que igreja linda. Dá uma salva de palmas para a sua igreja aí. Olha para seu irmão e aplaude ele. Isso é lindo, meu irmão, minha irmã. Que igreja linda. Vocês são lindos. E sabe o que é lindo? Nosso comportamento, nossa entrega, nossa unidade. Não tem nada mais belo do que isso. Amém? Somos de fato uma igreja linda, ungida, para a glória de Deus Pai, para a nossa alegria. Mas nada começou com facilidade. Pregar num culto onde você tem apenas 3 pessoas sentadas, 4 pessoas sentadas, 5 pessoas sentadas, só é pesado para quem está para pregar para números. Graças a Deus, eu falo isso não por arrogância, mas vocês não têm aqui uma liderança que é a partir, é além de mim. Vocês não têm aqui uma liderança que te considera um número 50, cadê ele? Não veio para o culto hoje? Não, aqui você é conhecido por nome. Aleluia. Isso é cuidado. Estou falando contra alguma igreja? Diga comigo: não. Não.
Eu estou dizendo que é isso que está se vendo. Mas por que está se vendo? Porque na nossa bagagem tinham itens importantes. Considere o outro a pessoa mais importante. Ninguém tenha o cuidado apenas daquilo que é seu. Pelo contrário, foi isso que acabamos de ler em Filipenses. Cada um cuide daquilo que é importante para o outro. E deu o exemplo de Jesus, que não teve por usurpação apegar-se à posição de Deus. Veio e se fez homem, como homem serviu, como homem foi humilde e obediente ao Pai. E é por isso que ele foi exaltado. Aqui está o modelo para mim e para você. E aqui em Lucas 7 a gente está aprendendo um pouco sobre generosidade. Perdão, você pode dar? Dê. E quando chegar o momento de você dar um copo com água até para quem te feriu, saiba, foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. Não perca de vista aquilo que o Senhor já falou sobre o seu amanhã. Eu não vou poder mais continuar. Não ensino, mas eu quero dizer isso. Não perca de vista aquilo que o Senhor já falou sobre o seu amanhã. Eu estou ouvindo aquilo que eu estou dizendo. Não perca de vista o que o Senhor já falou sobre o seu amanhã. Está chegando. Você vai servir água para quem tirou água de você. E guarde seu coração para não estar arrogante a respeito disso. Lembre-se de José, que é a figura do seu próprio Jesus, o seu Senhor, o seu irmão mais velho. Quem te ofendeu é porque não tinha aquilo que você teve a graça de ter. Você foi agraciado para ter aquilo que outros não tinham, mas você só chegou aqui porque o que eles tinham, eles te deram. Seu pai te deu alguma coisa, sua mãe te deu alguma coisa. Os chefes antigos que você teve na empresa por onde você passou, eles tiveram alguma coisa. Seus líderes, se você veio de uma outra igreja, eles te deram alguma coisa, eles foram bênçãos na sua vida. Você só chegou aqui, você só sabe o que sabe, porque de alguma maneira eles foram usados por Deus para pavimentar caminhos, levantar estruturas, consolidar coisas no seu coração. Se eles não tivessem sido flexíveis ou rígidos, quando deveriam ser, você não teria entendido a importância do que hoje você diz entender. Seja grato pelo seu passado, seja grato pelas pessoas que passaram na sua vida, seja grato até por aqueles que o Senhor já tirou. Ah, mas me traiu. Só que hoje você não é mais a mesma mulher, você não é mais o mesmo homem, você não se deixa mais ser ofendido, sabe, você não coloca mais o seu pé naquela arapuca, a não ser que queira. Aleluia, aleluia. Você não coloca mais seu pé ali, a não ser que você queira. Mas se você já passou, já conhece aquele caminho, você não vai de vez. Agora eu tenho um Senhor para me instruir. Não vou assim não. Eu não vou assim não. Deixa o Senhor sinalizar. Faça prova com Deus. Eu vou voltar para isso. O pastor está no negócio de fazer prova com Deus hoje. É para pegar o novelo de lã? Não, não. Eu falei para Deus a respeito de Tita: Senhor, se realmente vem do Senhor, eu já repreendi um bocado de vezes, esse negócio não sai da minha cabeça, não sei se é Deus ou se é demônio. Não está funcionando para aquilo que eu imaginava, tá começando a me atormentar. Deixa eu falar uma coisa com você, eu não estava querendo um casamento agora não. Eu queria só te servir, me santificar, me acho muito pecador. Mas se chegou o meu tempo, eu quero que o Senhor faça uma coisa. Primeiro, posso falar, amor? Já comecei, né? Ela não pode vir até mim, porque o machismo indica que os homens não valorizam aquilo que é dado para eles gratuitamente. E eu não serei machista no meu casamento. Ela precisa ser uma conquista minha no Senhor. E outra coisa, domingo eu quero ela de saia preta e blusa branca. Você tem fé para isso? Para a sua vida particular. Eu naquele momento eu disse isso. Eu tinha feito algo com Deus anos atrás. Quando eu vi a necessidade da minha família, eu falei: Pai, não me caso até que meu pai, minha mãe e meus irmãos sejam salvos. E quando eu me casei, todos eles já eram salvos. Então eu entendi que o voto que eu fiz, a dívida estava paga. Então, se domingo ela estiver lá e não vier até mim, tiver de saia preta, blusa branca, eu vou entender que o Senhor já foi adiante de mim. Eu já tinha decorado Isaías: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos.
Eu estava imaginando o Senhor tirando as aves de rapina do caminho, os urubus. Só os entendedores entenderão. Falei, Senhor, quebrando, são as portas, não são as pernas de ninguém não, Senhor. Mas vai tirar, o caminho vai estar aplanado. E aí quando chegou no domingo, eu estou lá adorando, louvando o Senhor, e o Espírito Santo disse para mim o que eu vou dizer para você, servo solteiro ou serva solteira: abre os teus olhos e olha para o lado. Eu estou dizendo para você de todo o meu coração, foi comigo assim. Gente, no momento da adoração, Deus apresenta a esposa, Deus apresenta o marido. No momento, na presença de Deus, no lugar certo, no dia certo, tem agenda, tem revelações a serem liberadas. E aí eu olhei para ela e ela olhou para mim com aquele olhar do tipo: pode vir que eu estou preparada. Quase que se tivesse essa música no tempo, eu ia dar uma parafraseada nela e dizer: domingo é só vitória, domingo é só vitória. E aí já tinha visto o Senhor preparar o caminho. Eu falei: vamos lá. Jovens, tem solteiros aqui? Levanta a sua mão. Tem? Levanta a mão. Fica com medo não. Levanta a mão, deixa eu ver você. Fica de pé todos os solteiros. Vamos aplaudir os nossos solteiros para ver se eles se entusiasmam. Mateus, Guilherme, Rafa, você lindo desse jeito, fique de pé, Rafa. Vou chamar você pelo nome que nem Deus fez com Moisés. Está vendo aí? Quando chegou o meu tempo, sabe o que eu disse para Tita? Quero um compromisso de casamento com você. Jovem não namora para tocar simplesmente. Jovem vai namorar para ter um compromisso de gerar uma família. O mundo, ele usa as pessoas. Nós não somos deste mundo, ainda que estejamos nele. Quando chegar o tempo de vocês, por favor, entrem num relacionamento para casar. Vocês meninos, honrem a filha dos outros. Vocês dois, vou falar para vocês que nem o meu pai me falou: se defraudar a filha dos outros, eu sou o primeiro a lhe passar a banana. Sentem, pode sentar. Meninas, entregue o seu coração processualmente. Homem precisa conquistar vocês. Vocês precisam custar caro. Não é para espizinhar, olha a soberba. Mas não pode de maneira alguma sorrir com toda a boca, só metade dela. Qual é o lado? Usa só o lado. Sabe? Tem que ser processual. Se ele não valorizar a conquista, imagine quando entrar no... Se entrar e quando entrar no casamento, você não vai ser a princesa dele todos os dias. Você não vai ter um upgrade para rainha. Ele vai considerar que o que gasta com você é gasto, não é investimento. Homem precisa conquistar a mulher. Ei, igreja desse tempo, vamos voltar a pregar isso. E não é machismo. Homem precisa conquistar a mulher. Mulher precisa se sentir conquistada. Ela não é um produto barato, ela é algo de valor inestimável. Mas Deus nos dá graça para poder pagar a conta. Com amor, com carinho, com cuidado. Você achou que pagar a conta fosse o quê? Dinheiro vai entrar nesse negócio aí no meio. Viu, Josué? Mulher custa caro. Eu estava tentando me lembrar da música que ele cantou daquela vez. Vou deixar Josué quieto, né? Quantos os generosos estão aqui? Isso é um item da sua bagagem. Humildade é um item da sua bagagem. Obediência às direções é um item da sua bagagem. Preparem a bagagem certa para a nova estação. Ela está começando. Vem cá, Ministério de Louvor, por favor. Esses dias estão antecedendo o nosso jejum day. E nós estaremos aqui juntos, consagrados ao Senhor, não passando fome, pelo contrário. Isso é uma demonstração do quanto nosso coração tem se voltado para o Senhor. Vai começar na sexta-feira de noite. Teremos uma ação no sábado de manhã. E no próximo domingo nós teremos a nossa ceia e a celebração do nosso 3º aninho como Igreja Cidade da Graça. Aleluia. É para esse lugar estar aqui lotado. Talvez até a gente precisar alugar cadeiras para colocar lá fora. E vai ser um dia, quantos confessam comigo, de conversão, de salvação, de milagres, de poder de Deus, de chamados sendo confirmados. Amém? Será um dia extraordinário.
porque eu acredito que nós não estamos recebendo essa palavra de uma nova estação em vão, exatamente no momento que estamos para completar mais um aninho. Não, eu acredito que é intencional, é a agenda de Deus funcionando para a gente. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Pai querido e santo, a tua palavra foi pregada ao coração dos meus irmãos, falada ao meu e ao coração deles. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e nós queremos ser fortalecidos cada vez mais na fé decorrente da tua palavra. Nós queremos estar vestidos com a pregação do Evangelho, calçados com a pregação do Evangelho, capacitados com a força que vem do Evangelho, o poder de Deus, a demonstração dessa autoridade, desse reino. Senhor, nós estamos dispostos a compreender aquilo que o Senhor preparou para a gente nesse tempo. Não se trata simplesmente da gente, mas daquilo que o Senhor quer fazer e que conta conosco. Obrigado, Pai, pelos novos territórios sendo liberados. Obrigado pelo reposicionamento da nossa vida. Obrigado, talvez até pelos os níveis de influências maiores que o Senhor dará, seja a alguém em uma área específica, ou mesmo a toda a congregação, a alguém na sua área empregatícia, ou a toda a empresa que essa pessoa participa. Mas eu sei de uma coisa, Pai, os próximos dias da nossa vida, nós viveremos um derramamento extraordinário da Tua presença, e nós queremos estar receptivos a isso. Nós queremos que o Senhor nos ache em todo tempo, seja nas madrugadas, quando estamos trabalhando ou nos alimentando à mesa com a nossa família. Queremos, meu Deus, ser interrompidos pela manifestação da Tua presença, porque o nosso coração está voltado para o Senhor, quer caminhar para o Senhor continuamente. Meu Deus, no nome santo de Jesus, dê a mão ao seu irmão que está do seu lado, por favor. Oramos, meu Deus, para que sejamos fortalecidos em unidade, para que sejamos voltados uns para os outros, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Oh Senhor, que estejamos dispostos a uma real identificação com esse que é o meu próximo. É o próximo que eu vou orar, é o próximo pelo qual eu vou abençoar, é o próximo que eu vou servir, é o próximo que eu vou ser canal para instruir, ou de quem eu serei instruído. Eu só sei que ele começa por ele ou ela será o meu próximo. Senhor, eu quero considerar o nome de cada um. Senhor, eu quero ser revelado sim a respeito dos tempos que meus irmãos estão para viver. Senhor, eu quero que as minhas mãos sejam usadas para dizer: esse tempo vai chegar, vai se manifestar. Toda a graça específica desse tempo de plenitude será visível na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Senhor, o coração deles, assim como o meu, Pai, eu oro para que sejam guardados da soberba, da altivez, da ganância. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Havia uma muralha diante de Josué e dos israelitas, e quando o Senhor disse para Josué: diga ao povo que quando eles gritarem a muralha vai cair, mas cada um deve avançar para aquilo que está diante de si. Não era ao lado direito ou esquerdo, essa era a responsabilidade do outro, mas aquilo que estava diante de si. Pai, que os olhos do nosso entendimento sejam clareados, para que possamos ver a parte da nossa responsabilidade, a parte que temos graça, para que não sejamos omissos, pelo contrário, em fé, oh Senhor, em alegria, avançarmos nesse tempo. Senhor, Lauro de Freitas está diante de nós, e nós declaramos: os céus de Lauro de Freitas não serão mais influenciados por demônios. Nós não veremos aqui, Pai, a continuidade dos males, seja através da corrupção, do assalto, da pedofilia. Oh Deus, nós declaramos os céus de Lauro de Freitas limpos pela presença do Senhor sendo derramado nesse lugar. Nós declaramos que novos tempos estão chegando para esta cidade. Senhor, diretamente nós declaramos que deputados estaduais que serão eleitos vão atuar de maneira especial para a nossa cidade, porque é chegado sobre a nossa vida uma nova estação de plenitude, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus,
deputados federais, governadores, senadores, presidentes. Coloque, Senhor, cada um conforme a tua vontade, assentados naquele lugar. Dirija, Espírito Santo, as leis, o julgar das leis. Remova aqueles que estão de maneira equivocada nesses tronos, mas estabeleça aqueles que são segundo o teu coração e a tua vontade nesses lugares de influência e de decisão, Pai. Pai, nós declaramos: o Brasil será avivado com esse último avivamento da presença torrencial do Senhor. Nós declaramos, Pai, que seremos prósperos cada vez mais. Nós declaramos, meu Deus, que a justiça se verá nos nossos dias, porque o justo Jesus está conosco, seu nome continuará sendo levantado. Nós declaramos que tudo aquilo que é sombra dará lugar à realidade que está revelada em Cristo Jesus. Nós declaramos que o corpo de Cristo, a igreja, vai sofrer um impacto de avivamento tão grande que caminhos serão alinhados, entendimento será alinhado, disposição do coração será alinhada. A noiva estará com vestes gloriosas, embranquecidas, linda e bela diante do Senhor para o dia do casamento. O último avivamento não se trata senão de plenitude, a noiva gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e perfeita diante daquele com quem ela vai casar. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Os nossos nomes, Pai, serão apenas uma cadeira para o teu assentar. O nome das instituições às quais pertencemos serão um trono no qual o Senhor estará sentado. Se dirá deste lugar: o Senhor está ali. Se dirá das nossas casas: o Senhor está ali. Se dirá das empresas que trabalhamos: o Senhor está ali. Se dirá através das ações sociais que fomos direcionados a realizar: o Senhor está ali. Se dirá a respeito dos nossos cânticos: o Senhor está ali. Se dirá a respeito do nosso ensino e da pregação: o Senhor está ali. Se dirá a respeito do evangelismo: o Senhor está ali. A presença do Senhor está ali. A presença do Senhor está ali. Levante as suas mãos aos céus. Diga palavras de adoração ao Senhor, palavras que engrandecem o seu nome, palavras que glorificam aquele que Ele é, palavras que glorificam aquele que Ele é. Oh, oh, oh. Levante a sua voz, levante a sua voz e glorifique a Ele. Glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele. A sua salvação já veio dEle, seu triunfo está nele, aleluia. Sua salvação, sua libertação, oh, a plenitude vem dEle, Ele é, aleluias, aleluias. A morte Ele venceu. És nosso vivo Rei. És nosso vivo Rei. Reinando em glória. És nosso vivo Rei. Declare aleluia. Aleluia. Tu és vitorioso, Rei. Aleluia. Aleluia. Conquistou tudo pra mim. A morte Ele venceu. És nosso
conquistou. Conquistou tudo pra mim. E a morte Ele venceu. A morte Ele venceu. O nosso Rei está vivo. És nosso vivo Rei, reinando em glória. És nosso vivo Rei. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã. Você recebeu a sua porção nessa manhã. É muito bom ouvir Deus falar conosco, né? É muito bom sentir a presença de Deus. E essa manhã foi uma manhã de respostas. Foi uma manhã do Senhor estar nos dizendo mais uma vez: eu estou com você. Amém? Nós vamos passar agora para o nosso momento de ofertório. E quem nos conhece sabe que a gente não